Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Culto online, mas antes de nós entrarmos na palavra propriamente dita, eu tenho aqueles avisos aí de sempre para passar para os nossos irmãos. No domingo que vem, nós retornaremos com as nossas atividades presenciais. Então fique ligado, né? Se você não é do grupo de risco, domingo que vem pela manhã, às 9 horas da manhã, temos a nossa escola bíblica dominical, tanto para os adultos como para a liga, né? Para os nossos adolescentes. E à noite também, às 19 horas, nós temos o nosso culto de celebração ao Senhor. Lembrando que esse mês de abril é o mês do nosso aniversário, né? Eu sei que o tempo está meio estranho, meio diferente, mas é o mês do nosso aniversário. E se você é do grupo de risco e não vai poder estar conosco, nós seguimos da mesma maneira. Os nossos cultos online, a IBD online, elas também continuarão normalmente como nós já temos feito, tá bom? Mas domingo que vem agora, dia 18, nós temos aí as nossas atividades presenciais retornando. Em breve eu trago alguns avisos para os irmãos sobre o novo decreto. Saiu um decreto ontem aqui do município de Volta Redonda que trouxe algumas alterações, né, em relação aos nossos cultos presenciais, mas são alterações muito pequenas, muito relacionadas mais ao tempo de duração do culto, mas depois eu explico melhor aí numa mensagem de texto. Tudo bem? Seguimos então na nossa série Como Passar pelas Provas. E essa mensagem de hoje é uma continuação da nossa mensagem de domingo. Você viu que no domingo passado falamos sobre 5 verdades sobre as provações e eu trabalhei muito ali no livro de João, no capítulo 16, trabalhei também no livro de Tiago, mas hoje eu quero ficar com você aqui em João 16 ainda. E eu quero falar com você hoje sobre provações e promessas, né? Para nós passarmos pelas provações, nós não podemos tirar os nossos olhos das promessas do Senhor. João 16, versículo 31 a 33. Diz assim o texto da palavra: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros. Desfrutem a paz deste mundo mau. Vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Amém, meus irmãos? Tanto na nova tradução na linguagem de hoje, como na tradução comum, né? Na Almeida. Meus irmãos, eu quero, antes de entrarmos na meditação, orar pelos nossos enfermos. Nós temos alguns irmãos em recuperação em relação ao Covid-19, né? Alguns irmãos já praticamente saindo do isolamento. Queremos agradecer a Deus pela recuperação da nossa irmã Edna, do Dinho, da Maiara, o nosso irmão Jefferson, que ainda está em recuperação também, a tia da nossa irmã Maiara, que ainda está num quadro muito grave, né? Nós oramos por ela também, pedindo para que Deus esteja fazendo ali uma obra na vida dela, né? Nós sabemos que a pessoa de idade enfrenta com mais dificuldade um pouco esse vírus, mas Deus, ele está no controle de todas as coisas, né? Deus, ele pode todas as coisas. Lembrando também do pedido da nossa irmã Amanda, né? Que pediu pelos nossos irmãos lá da Primeira do Retiro, o Josinei e a Eliane, né? Estejamos orando por eles também, que também estão enfrentando aí o quadro do Covid-19, né? Vivemos um tempo bastante difícil. Peço para você também orar pela nossa irmã, pela Dilma, né? Pela nossa irmã Dilma, que é mãe da Elinha, né? Mãe da Elinha, ela está internada lá no hospital regional, né? Estejamos em oração por ela também, para sua recuperação. Então é isso, meus irmãos, são muitos enfermos, né? Muita gente para nós colocarmos aí diante
do Senhor em oração. Eu peço oração até por mim mesmo também. Esses dias eu não tenho passado muito bem. Vocês viram que eu não gravei ontem, não é? Foi exatamente por isso, não é um quadro de Covid, mas eu não sei se é uma infecção urinária, o que é, mas é alguma coisa nesse sentido. Tem dado muito enjoo, muita dor de cabeça, deu febre, deu dor nos rins, né? Então estejam em oração pela minha recuperação. Hoje eu já estou bem melhor, graças a Deus, mas preciso aí fazer os exames, né, para poder identificar o que é isso daí. É muita gente, meus irmãos, para nós orarmos, não é? O tempo que nós vivemos é um tempo extremamente difícil. Conversava com a igreja ontem pelo grupo do WhatsApp, falava isso. Estive lá no hospital regional para poder levar algumas coisas para a Dilma, né? E não tinha vaga no estacionamento. Se você conhece o hospital, é um hospital gigantesco. Então, se você não tem vagas no estacionamento, você vê que a situação não está boa, né? A situação está muito complicada. Mas estejamos em oração por eles também. Nossa irmã Rosa, lá em Pinheiral, que está se recuperando das cirurgias da catarata, né? Nós também, hoje em dia, falamos só do Covid, mas nós temos outras enfermidades aí também que continuam nos atacando, né? E aí quando alguém fica doente com outra coisa que não seja o Covid, a gente olha, ainda existe outra enfermidade. Mas temos aí alguns enfermos que carecem do favor do Senhor. Pai Santo, Deus de amor, nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, por esse culto, por esse momento, ó Pai, onde nós sabemos que certamente o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Fala conosco, ó Pai, traga a nós a Sua santa palavra, esteja, ó Deus, trazendo uma palavra de fortalecimento a nós nesse tempo difícil, onde nós temos passado por tantas lutas, onde nós temos passado por tantas provações, ó Deus. Que o Senhor esteja cuidando do seu povo, que o Senhor esteja restaurando a saúde daqueles que necessitam do favor do Senhor. Aqueles, ó Pai, que estão vencendo o Covid, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus. Aqueles que ainda não passaram por essa enfermidade, eu peço ao Senhor que o Senhor esteja blindando os seus filhos, ó Pai, protegendo os seus filhos com um escudo forte, para que eles não experimentem esse mal, ó Deus. Guarda o seu povo, assim como o Senhor tem feito durante toda a história, ó Pai, e que esse mal esteja sendo vencido de uma vez por todas, pela atuação do Espírito Santo, pela chegada, ó Pai, das vacinas, que o Senhor esteja derramando da sua graça sobre nós, do seu favor sobre nós. É o que nós te pedimos, ó Deus. E agora no próximo domingo, no dia 18, receba, ó Pai, a nossa volta ao nosso culto presencial. Proteja o nosso povo, ó Deus, que nós possamos seguir com todas as medidas, ó Deus, de proteção, de cuidado, em submissão a Deus às orientações do nosso município, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós venceremos essas provas em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Vencendo as provações pelo poder das promessas de Deus. Não é? É isso que nós precisamos aprender, a vencer as provações olhando sempre para as promessas do Senhor. E é por isso que nessa noite eu converso com você um pouquinho sobre provações e promessas, porque as promessas elas nos ajudam a vencermos as provações. Mas nós já oramos e agora eu quero passar nesse momento a um louvor ao Senhor também. Hoje num formato assim um pouquinho diferente para quebrar a rotina, e logo após esse louvor nós voltamos com a meditação na Palavra de Deus. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar.
irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Agora ao Senhor, exalte ao Senhor, cante ao Senhor com muito louvor. Amém, meus irmãos. Graças a Deus que realmente o Senhor nos ajude a vencermos as provações. Provações e promessas. Eu tenho dito isso para que creiam em mim e tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu quero iniciar essa reflexão com algumas perguntas. Será que nós temos passado por provações? Obviamente que nós temos passado por provações, tribulações, sofrimentos. E será que esses sofrimentos eles têm oprimido muito o povo do Senhor? Será que esses sofrimentos têm nos esmagado demais? Será que o sofrimento tem levado muita gente a desistir? Essa tem sido uma discussão até mesmo no meio pastoral hoje em dia.
Será que muita gente tem desistido da caminhada por causa das provações, por causa das lutas, das dificuldades? Como será que estão as expectativas, as suas expectativas diante dessas provas que nós estamos vivendo hoje em dia? Antes de nós refletirmos sobre essas coisas, eu quero dizer para você que já foi dito que o sofrimento humano ele é o megafone de Deus para um povo surdo. Pastor, como assim, né? O que isso significa? Isso significa que o ser humano ele se afasta do Senhor cada dia mais. A própria palavra de Deus nos diz que à medida que o tempo fosse passando e nós fôssemos nos aproximando dos tempos do fim, as pessoas iam se tornando mais endurecidas, o amor ao Senhor esfriaria, não é verdade? E aí, meus irmãos, nós precisamos falar um pouquinho no início dessa meditação sobre algo que a teologia ela chama de vontade permissiva de Deus. O sofrimento, a provação, eu não acredito sinceramente que seja algo que traz prazer ao coração de Deus. Deus ele não coloca ninguém em prova e fica ali se deliciando, né? E fica ali se alegrando com isso. Não, de forma nenhuma. Mas existe a vontade permissiva do Senhor, onde o Senhor ele permite que algumas provas venham sobre nós, algumas provações venham sobre nós, a fim de sermos aperfeiçoados e melhorados. E aí o sofrimento ele é como um megafone de Deus. Você já viu um megafone? Eu até tenho um, eu não trouxe aqui para o estúdio de gravação, mas é uma espécie de microfone que parece um gramofone, né, daqueles antigos, que você... tipo aqueles do carro da pamonha, né? É aquilo ali, é um megafone. Você grita ali, aquilo amplia a sua voz muito. E quando o ser humano ele não está ouvindo, ele está desligado, ele não está prestando atenção nas coisas, é necessário que Deus chame a atenção do homem. E aí é o megafone de Deus. As provações servem para chamar a nossa atenção, né? Deus nos chama para si. Deus requer a nossa atenção. E esse sofrimento que nós passamos com as provações, eles são temporários, mas eles são suficientes para nós nos voltarmos para o Senhor, para nós aprendermos a dependermos das promessas do Senhor. E quando nós olhamos para João no capítulo de número 16, nós vemos mais algumas lições, além daquelas 5 que nós vimos no domingo passado. Mas nós vemos agora, meus irmãos, a partir de hoje, que para nós vencermos as provações, antes de qualquer coisa, nós precisamos vencer o nosso próprio medo. É isso mesmo. Antes de nós vencermos as provações, precisamos vencer a nós mesmos. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. As aflições da vida, meus irmãos, elas podem, com certeza, provocar o nosso medo, não é verdade? Quanta gente hoje em dia está com medo? Quanta gente hoje em dia vive apavorada, vive assustada? A televisão já não ajuda muito, né? A televisão ela é importante, é a nossa fonte de informação. Muita coisa que eles estão trazendo é verdade. Não adianta ser negacionista no tempo de hoje, né? Nós vivemos uma pandemia, algo muito sério e de fato assustador. Mas em algum modo a imprensa ela também tem trabalhado para a política, né? E ela tem também servido como um instrumento de apavoramento. Apavoramento, né? Uma máquina para assustar o povo. Essa é também uma grande verdade. Mas seja como for, o medo ele não pode dominar o nosso coração. O medo ele é um estado psíquico, né? Que mexe com a nossa consciência. E à medida que o medo ele mexe com a nossa consciência, ele pode afetar a nossa fé. Ele pode enfraquecer a nossa fé. E o desejo de Deus é nos libertar dessa consciência de medo. Nós vemos isso lá em Gideão,
onde Gideão ele está com a sua fé muito limitada, enfrentando o medo, né, com muito medo dos midianitas, e o Senhor ele envia o seu anjo para extirpar, para excluir, para remover o medo do coração de Gideão. Então eu quero dizer para você, nessa noite, que para você vencer as provações de hoje, você precisa enfrentar os seus medos. Você precisa vencer os seus medos. Eu acho muito legal no militarismo, principalmente para quem segue a carreira de salva-vidas, né, que é a carreira dos bombeiros. Um bombeiro, ele não pode ter medo, né? E aí quando você vai para a academia de bombeiros, para o curso de formação, né, para o Cefap dos bombeiros, eles tentam sondar os seus medos, descobrir os seus medos e remover esses medos da sua vida. E se tem uma coisa que a psicologia entende é que um medo ele só pode ser vencido quando ele é enfrentado. E aí o bicho pega, não é? Aí o bicho pega. Porque se você é como eu, poxa, você tem medo de aranha, os camaradas vão fazer você segurar uma aranha na sua mão. Olha, né? É um enfrentamento bruto do medo. Você tem medo de altura, os caras vão te pôr lá na altura, até você se acostumar com ela e aquilo se tornar uma coisa absolutamente natural para você. E o que eu quero dizer para você é, por que os militares fazem isso, né? Porque o medo trava, o medo limita. Você já pensou um bombeiro vai salvar alguém que está num prédio pegando fogo e esse bombeiro tem medo de altura? Ele vai ficar travado. Eu me lembro de uma história de um homem que estava em uma situação como essa. Ele estava em um prédio pegando fogo e os bombeiros subiram naquela escada, né, para retirá-lo dali, mas ele estava com tanto medo que ele se segurou nas grades e os bombeiros não conseguiam abrir a mão dele. E aí os bombeiros cerraram a grade e tiraram ele segurando a grade. Olha só, o medo trava, né? O medo te impede, o medo te limita. E aí no meio de provações, no meio das provas, se você quer vencer provas, né? O nome da nossa série, Como Passar pelas Provas, entenda que você vai precisar enfrentar o seu medo. Somente enfrentando os nossos medos, nós vencemos os nossos medos. Isaías capítulo 41, versículo de número 10 nos diz assim: por isso não tema, porque eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Esse é um texto forte, como nos diz aí os nossos irmãos pentecostais, não é verdade? Por isso não tema, ou seja, o Senhor está dizendo para você e eu não termos medo de nada, não termos medo das provas, das provações. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Olha, eu sou o seu Deus. E o texto continua dizendo que o nosso Deus nos fortalecerá. Eu tenho certeza que em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, somente o Senhor é capaz de nos dar coragem para avançarmos contra as provações. Então, em primeiro lugar, enfrente seus medos se você deseja vencer as provas de hoje. Segundo, ative a sua fé. João capítulo 16, o Senhor continua dizendo, mas tende bom ânimo, ou seja, se alegrem. Isso aqui está conectado diretamente a uma atitude de fé. Quem poderia estar animado, quem poderia estar motivado diante das provações, senão alguém que acredita e tem a certeza de que passará por elas? Por isso, tende bom ânimo, tende bom ânimo. O Senhor está aumentando a nossa fé, o Senhor está fortalecendo a nossa fé, o Senhor está ativando a nossa fé. Em João, no capítulo 16, no versículo 1, que é o nosso texto de hoje, o Senhor Jesus ele explica isso, ele diz, estou dizendo essas coisas a fim de prepará-los para os tempos difíceis que estão por vir. O Senhor está nos dizendo que Ele quer nos motivar
Ele quer colocar a nossa fé em ação para que a gente consiga enfrentar os tempos de dificuldade. E aí eu pergunto para você aqui nessa noite, como anda a sua fé? 2021 é o ano da fé, exatamente porque Deus nos deu a certeza de que sem fé nós não venceremos as provas desses dias. Sem fé nós não venceremos os tempos difíceis que estão se levantando contra nós. Tenha fé no Senhor, tenha fé de que tudo isso será vencido em nome do Senhor. Quero dizer para você ainda, em terceiro lugar, que você precisa de algo para alimentar a sua fé. É fácil dizer para você que você deve ter fé, mas a sua fé precisa ser baseada em alguma coisa. Pensa comigo, olha aqui, quero fazer um pensamento jurídico com você. Dentro do pensamento jurídico, algo sempre é baseado em outra coisa, não é? Se existe uma lei, essa lei ela precisa ser baseada basicamente em alguma coisa. E essa alguma coisa será outra lei, né? Espiritualmente não é diferente não. Eu digo para você que você tem que ter fé. Mas a sua fé virá do nada? Né? Será que a sua fé ela simplesmente ela vai existir? Não, não é por aí. A sua fé ela precisa estar baseada sobre uma coisa. Sobre o quê? Em terceiro lugar, acredite que Deus pode fazer tudo. A sua fé ela precisa estar baseada na certeza de que Deus ele pode fazer tudo. E aqui em João 16 o Senhor Jesus ele ainda nos disse: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ontem eu estava assistindo um trecho de um filme onde Jesus ele estava sendo tentado pelo diabo no deserto. É um filme mais antigo, não é? Onde Jesus está usando as roupas dos seus dias e o diabo aparece para o tentar, e o diabo ele já está de terno, o diabo ele já tem roupas modernas, né? Mas o filme é muito legal e é muito interessante ver, meus irmãos, assim, retratado, né, num filme, aquilo que a palavra nos ensina, que é a forma como Jesus ele enfrentou o diabo, como ele resistiu à tentação do diabo. E se Jesus ele venceu a tentação do diabo, posso dizer para você que Jesus ele pode tudo. Ele venceu o diabo, depois dele vencer a tentação do diabo, ele venceu a morte. E ele venceu a morte pelo seu próprio poder. É o poder de Deus que operava em Cristo. Mas Cristo é Deus. Nós sempre vamos entrar nessa questão confusa e polêmica da Trindade. É muito difícil a mente humana acompanhar e entender Deus. Mas saiba, tenha essa certeza na sua cabeça, que Jesus, o Espírito Santo e o Pai, apesar de se relacionarem entre si, eles são uma pessoa só. Mas como pode isso? Como que são três se relacionando entre si, mas são uma pessoa só? A mente humana é incapaz de compreender como isso pode funcionar. Simples assim. No dia que a mente humana entender como é Deus, nós vamos ser Deus também. A nossa mente é extremamente limitada em relação ao Senhor. Mas o que está em João, no capítulo 1, no versículo 1, já me basta entender que tudo foi feito por Cristo. Tudo depende de Cristo, que o poder de Cristo e o poder de Deus é o mesmo poder, pois eles são um só. E se eles são um só, Jesus ele nos mostra que ele venceu o diabo, ele venceu as provações, ele venceu o mundo, ele venceu a morte, ele está sentado sobre o trono e ele pode tudo. E essa certeza ela tem que ser suficiente para fortalecer a nossa fé. A nossa fé precisa estar fundamentada sobre essa verdade. Jesus pode tudo. E eu gosto muito, meus irmãos, da composição desse versículo, porque primeiro ele retira-nos de um estado de medo, ele nos tira de um estado de medo e depois ele amplia a nossa fé, nos ensinando a olharmos para o céu.
E quando nós olhamos para o céu, nós entendemos que o céu continua aberto sobre as nossas vidas. O céu está aberto sobre nós. Isso significa que Cristo está conosco. Acredite que Deus ele pode fazer tudo. Acredite que Deus ele está ao seu lado, porque Ele garantiu isso na sua palavra. E certamente você terá a certeza, pela fé, de que as provações, sejam essas provas que nós estamos vivendo agora com a pandemia, seja quaisquer outras provas que você possa passar na sua vida, serão vencidas tendo o Senhor como seu aliado. Amém? Sem mais, não é? Essa é a única certeza da qual nós precisamos. E em quarto e último lugar, entenda que para vencer as provações, não basta apenas nós entendermos que Cristo ele pode vencer o mundo, que Ele tem todo o poder, mas nós precisamos também entregar a nossa vida totalmente nas mãos do Senhor. Quando a gente lê o texto inteiro de hoje, a gente entende isso. Estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Nesse mundo mal vocês terão dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Ou seja, Jesus ele está nos ensinando aqui que nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Somente entregando a nossa vida nas mãos de Deus, nós estaremos seguros em meio às provações. Você deve se lembrar, e aqui nós podemos voltar à história de Noé. A história de Noé é uma das histórias mais fantásticas da Bíblia. Você sabe, né, do poder do dilúvio, o dilúvio que vem com um poder destruidor, enche todo o planeta com água, com tempestades. Era um ambiente de turbulência, não é? Entenda que o dilúvio era um ambiente de turbulência. A Bíblia diz que as fontes debaixo da terra se abriram. Nós hoje sabemos que existem fontes de água debaixo da terra. É interessantíssimo, né? Porque nos tempos bíblicos não se tinha muito essa visão. Sabia-se que se cavasse o chão ali tinha água, mas não se sabia a proporcionalidade dessas águas. Você sabia? Momento teológico aqui, né? Não vai ser um momento teológico, porque não é bíblico. Vai ser mais ou menos um Telecurso 2000. Você sabia que embaixo do rio Amazonas, debaixo do chão, existe um rio de água doce muito maior do que o rio Amazonas? O rio Amazonas ele já é uma estupidez de grande, não é? Estupidez de enormidade. E embaixo dele, embaixo do chão, existem muito mais águas do que no próprio rio Amazonas. E é disso que a Bíblia está falando. Essas fontes se romperam, enchendo todo o planeta de água. Hoje é consciência científica de que existem rios debaixo do chão. Literalmente, rios enormes. Então, meus irmãos, o ambiente do dilúvio era um ambiente de muita tempestividade, porque as fontes se romperam. Eu acho interessante do filme de Noé, que eu não assisti o filme, mas eu vi isso no filme e é uma realidade. A água surgindo do chão, né, rompendo, isso está na Bíblia, aconteceu. Mas ao mesmo tempo havia chuva, haviam ondas. Mas o que eu quero dizer? Que no meio de tudo isso, da enormidade do planeta, dessa tempestade, o planeta se tornou em um mar único, de ondas, relâmpagos, tudo balançando. Ali havia uma arca com Noé, sua família, os animais, e essa arca ela está protegida pelo Senhor. Como é que ela não virava? Como é que ela não afundava? Em meio a tanta tempestade, hoje em dia não é muito incomum nós vemos navios afundando. Não é muito incomum, dependendo do nível de tempestade, isso pode acontecer. Mas a arca sobreviveu à maior de todas as tribulações marítimas da história da humanidade. Porque na realidade ela estava nas mãos do Senhor. E é aqui que nós devemos entender.
que Noé, a sua família, aqueles animais, eles venceram aquela tempestade não porque eles estavam guardados na arca, mas porque a arca estava guardada nas mãos do Senhor. Nada faria aquela arca afundar naquela tempestade. Você quer vencer as suas provas? Como passar pelas provas? Entregue sua vida nas mãos do Senhor. Eu estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Nesse mundo mau, vocês terão sempre dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Meus irmãos, Jesus ele está nos ensinando a ficarmos firmes. Quando você está à deriva no mar e você precisa ficar firme, é necessário que você se segure em alguma coisa. É por isso que quando você vê alguém gritar "Homem ao mar", se joga uma boia, né? A boia é um ponto de firmeza e ali aquele que está se afogando se segura naquela boia. A mesma coisa nós precisamos hoje, meus irmãos. Em meio às provas, em meio às lutas, em meio às dificuldades que nos afligem, é como se os anjos do Senhor estivessem gritando "Homem ao mar, homem ao mar", que somos nós no meio das tempestades, das provações, da tempestividade do mar. Mas o Senhor, Ele é a boia. Ele é a boia. E aí Ele se lança no mar e nós precisamos nos agarrar a Cristo, ao nosso Senhor. Fiquem firmes e com essa firmeza de fé, de certeza, de entrega da nossa vida nas mãos do Senhor, nós venceremos qualquer prova que se levante sobre nós e sobre as nossas vidas. Amém? Eu quero concluir dizendo para você que para você e eu vencermos as provas, nós precisamos recapitulando, vencer os nossos medos, ativar a nossa fé, acreditar que Deus pode fazer tudo e entregar a nossa vida totalmente nas mãos do Senhor. Você está pronto para isso? Você está pronta para isso? Vamos falar com o Senhor. O Senhor Jesus, Ele venceu o mundo para que você e eu pudéssemos vencer também. E nós podemos, e certamente venceremos. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração. Que as provações, elas possam ser enfrentadas e vencidas por nós, porque nós temos a certeza dessas promessas registradas aqui, ó Deus, em João no capítulo 16. A promessa que nos garante que o Senhor venceu o mundo para que nós pudéssemos vencer também. Aumenta a nossa fé, fortaleça a nossa fé, e ainda que as provações venham sobre nós, que elas sirvam para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado, porque temos a plena certeza de que o Senhor é o nosso Deus e não nos deixa passar pelas provas sozinhos. Em nome de Jesus, somos gratos e louvamos o nome do Senhor nessa noite. Agradecidos por tudo que o Senhor fez e tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Nós seguimos ainda por aqui nos cultos online, mas no domingo que vem também, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical presencial, e 19 horas o nosso culto também de adoração ao Senhor, também presencial, nesse mês de aniversário da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Fiquem na paz do Senhor. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre.
promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu